Olá, Grande Diogo! tudo bom? Beleza, cara? Bom falar Ótimo, contigo. A gente estava aqui nos bastidores do Facebook e agora estamos juntos também no Instagram, né? Muito ótimo, legal. ótimo. Prazer e uma honra estar aqui com você, Felipe. Pô, o prazer é todo meu, cara. Para quem não sabe, né, eu vou contextualizar esse negócio dos bastidores. Desde das primeiras lives, né, muito por conta do Gustavo, o Gustavo do Facebook, ele era sempre o primeiro a chegar, né? E aí a gente ficava conversando, tava conversando. E aí, como eu sempre entro antes no Face para testar tudo, para ver se tá tudo direitinho, virou tipo o encontro dos bastidores. Então hoje a gente Ah, tá com um monte de gente, né, Diogo? Estavam lá batendo papo. sim, verdade. Algumas colegas lá de Petrópolis, né? Isso O aí. Gustavo, como sempre. Galera do Pará, galera do... Pará, as colegas do Pará, é isso aí. Muito legal, muito legal. Diogo, cara, eu tô muito feliz de ter você aqui, né? Você é uma pessoa muito importante para esse dia, porque é um dia que a gente está falando, né? É o dia inaugural do workshop, né, cara? E a gente está falando sobre objetos de pesquisa. E no workshop, por exemplo, né, no episódio um, eu falo de alguns erros, sabe, que eu cometi, né? E um desses erros foi justamente que, poxa, eu não tinha ajuda de ninguém na época, né? Muitos professores me falavam coisas que não faziam muito sentido, eles, na verdade, reproduziam muitas coisas que às vezes não faziam sentido nem para eles, e eu ficava meio perdido. E eu quando eu comecei, essa coisa do objeto, eu bati muito cabeça, né? Então, estou muito feliz de te ter aqui, porque você vai contribuir uma coisa que eu estou fazendo um flashback e que está no episódio um, né? Obrigado mesmo, Diogo. Olha, o prazer é todo meu, Felipe. Obrigado demais aí pelo convite. Espero poder contribuir à altura do público que nos prestigia aqui hoje. Isso aí, show de bola. Então, vamos embora começar? Tranquilo? Vamos sim. Diogo, então, primeira pergunta que eu sempre faço, sempre pergunta, eu acho que quem já assistiu outras lives aqui já sabe qual é a pergunta, né? Mas eu acho fundamental porque quando a gente entende a história da pessoa, a gente entende a procedência, sabe? As dores, de onde que ela veio, as inquietações. Então, conta aí pra gente, Diogo, um resuminho da tua história. Então, a minha vida acadêmica, eu posso dizer que ela se iniciou em 2012. Né? Por que eu digo isso? Porque em 2012 eu decidi me submeter ao processo seletivo de mestrado da UFJF. Tá? E qual foi a minha maior dificuldade naquele momento? Eu tinha que elaborar um anteprojeto. Agora, imaginem que em 2012 eu não tinha experiência acadêmica, eu nunca tinha publicado um artigo em uma revista científica, e essa foi a minha principal dificuldade, até porque eu fui aprovado na prova escrita, fui aprovado na prova de idiomas, e cheguei na fase de entrevista com pouquíssimos candidatos, porque foi um ano em que houve muita reprovação. Incrivelmente, eu cheguei, era praticamente um por vaga, né, naquele processo Nossa. seletivo. Só que a minha falta de experiência na elaboração do anteprojeto foi tão grande, que eu acabei não sendo aprovado nesse mestrado. E aí eu falo para as pessoas, quem me dera se eu tivesse, na época, o produção acadêmica. Quem me dera se eu pudesse contar à época com alguém que me ensinasse. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia, eu não tinha muita noção de que você tinha que entrar no Lattes dos membros do corpo docente do mestrado e ver o que eles estavam pesquisando para você tentar se adequar àquilo. Né? Eu não tinha sequer essa noção. Então, eu digo que o que me faltou muito em 2012, 2013, eu cheguei novamente na fase de entrevista, um pouco melhor, e não consegui aprovação mais uma vez. Né?
Então, eu tenho certeza de uma coisa, se na época eu tivesse acesso, eu te conhecesse, né, e pudesse ter contado com as suas dicas, com as dicas que você tá dando para o pessoal aí no Instagram, eu tenho certeza que a minha trajetória acadêmica ela teria se encurtado uns 7 anos, pelo menos. Nossa! Né? Não, isso aí é um fato, porque o que me faltava... eu era aprovado nas provas, tanto a prova escrita, que era uma prova até muito difícil, a da UFJF, eles cobravam, exigiam um conteúdo muito denso, então, assim, não era um conteúdo fácil, você tinha que ir nas obras originais de autores muitas vezes difíceis de entender, complexos, densos. Eu era aprovado nessas etapas, então o que me faltava era o quê? Era alguém, um mentor, alguém para me ensinar a elaborar, como elaborar um anteprojeto, como desenvolver o seu objeto de pesquisa, como recortá-lo, né? Como fazer isso tudo. Me faltava essa orientação, né? Então, eu tenho certeza que se à época a gente se conhecesse, eu tivesse tido a oportunidade de ser orientado, eu teria tido a minha trajetória encurtada, eu teria pego um atalho, né? Mas acabei, na época, eu não tinha uma pessoa para me orientar e acabei optando pelo caminho mais longo. Né? 2012, 2013, eu fui tentando esses mestrados, com foco na UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, a cidade onde eu moro. E desde acho que de 2014 para frente, eu parei um pouco, eu desacelerei, eu falei, não, então, já cheguei em 2 entrevistas, não fui aprovado, eu vou melhorar o meu currículo. Então, eu vou sem pressa agora tentar publicar mais, escrever artigos, publicar esses artigos em revistas. Em 2014 surgiu uma oportunidade muito boa na minha vida, algo que foi uma virada na minha vida acadêmica, que foi a criação. Eu fui convidado pelo Daniel Giotti, que inclusive foi entrevistado por você aqui no canal, um grande amigo nosso. Eu fui convidado pelo Daniel a fundar um Instituto de Direito Tributário de Juiz de Fora e regiões, de Juiz de Fora e região. E o IDTJF, ele me ensinou o quão importante é a socialização acadêmica. Você formar parcerias acadêmicas, conhecer gente que vai te abrir portas dentro do mundo acadêmico, aprender com essas pessoas. E foi justamente nesse contexto de instituto que, salvo engano, em 2015, eu tive a honra e a grande oportunidade de conhecer o professor Felipe Assensi. Né? A gente se conheceu em um evento do IDTJF, no qual você foi palestrar. Foi. Eu lembro. Inclusive, eu conheci teu pai nesse dia. Né? Sim, sim. Você e seu pai, isso aí. E através do IDTJF eu pude perceber que essas pessoas que antes para mim eram inacessíveis, né, doutores, pessoas com PhD, eu achava que essas pessoas falavam de cima de um pedestal e a gente tinha que ficar pisando em ovos para conversar com elas. E eu percebi em você justamente o contrário disso tudo. Você se mostrou uma pessoa totalmente acessível, uma pessoa simpática, aberta a ajudar, a conversar, né? E nesse ponto da minha trajetória que eu fui perceber a importância da gente formar parcerias sólidas, que foi muito bem o que a Vanessa falou na live, explicou muito bem na live. O IDT me abriu essa oportunidade, né? A oportunidade de formar parcerias sólidas, conhecer gente como você, conheci gente como o Igor Mauler, o Heleno Taveira Torres, pessoas assim que eu achava que não dava nem para conversar com elas, pessoas totalmente simples, abertas, gentis, né? E aí eu percebi a importância de, primeiro, socializar-se academicamente. A gente precisa ter essa socialização acadêmica, e eu percebi que as pessoas boas de verdade, elas estão abertas ao diálogo, a conversar, a fazer parcerias. Então eu fui, ao longo desses anos, de 2015 até 2019, publicando,
e investir no meu tempo, doando o meu tempo, né? Você sempre coloca algo, um ensinamento que eu acho muito interessante, que a gente também tem que doar da gente. A gente precisa se envolver nessas relações de maneira bilateral, nunca esperando só receber, né? Mas também entregando parte do nosso tempo, do nosso esforço, em prol de uma causa ou em prol de uma parceria, que no caso era um estudo, né? Então, eu pude aprender isso também, e esse aprendizado tem sido reforçado pelas suas lives, pelos ensinamentos que você tem trazido para a gente aqui no Produção Acadêmica. E no ano de 2019, eu decidi que eu iria me submeter ao processo seletivo de mestrado da UCP, a Universidade Católica de Petrópolis. E ali eu só tinha uma certeza, que você seria o meu orientador. Eu só tinha essa certeza. Eu quero o Felipe Assensi como meu orientador, e os motivos são óbvios, né? Eu não preciso nem colocar aqui, eu acho que o pessoal que está nos assistindo aqui sabe das suas inúmeras qualidades, e fui aprovado. Desde então, no programa de mestrado, o que eu venho percebendo é que o mestrado é um ambiente rico para você aproveitar ao máximo. Você tem que aproveitar ao máximo no mestrado para produzir academicamente. Porque é impressionante a quantidade de oportunidades. Antes de ingressar no mestrado, eu ficava eu mesmo buscando oportunidades, vendo revistas para publicar. Quando você entra no mestrado, você é a todo momento convidado a publicar, até porque a publicação do aluno vai impactar diretamente na nota, né, do programa, né? E é muito maravilhoso, é fantástico a quantidade de oportunidades que surgem. E eu tenho, na medida do possível, tentado aproveitar todas, né? Todo professor que eu tenho, eu tento produzir junto com ele, eu tento colar nele, fazer coisa junto mesmo, né? Até agora eu acho que com todos os professores eu fiz alguma coisa, né, juntamente com eles. E assim, é um ambiente muito rico mesmo. É um ambiente que a gente precisa aproveitar para produzir, porque o salto que o currículo dá durante o programa de mestrado, se você aproveita o seu mestrado, é muito grande. Você dá um salto qualitativo e quantitativo, um salto fantástico, né? E é isso. Nesse momento eu estou muito satisfeito fazendo mestrado na UCP, sendo orientado pelo Felipe, né? E dentro desse contexto de mestrado, a gente tem que estar a todo momento lidando com o objeto de pesquisa. A todo momento. Você vai publicar um artigo. Qual é meu objeto de pesquisa? Você vai definir o seu tema de dissertação. Você precisa definir o seu objeto de pesquisa. E aí entra o tema justamente que eu pretendo falar hoje, que é o recorte desse objeto, né? Show de bola. É muito legal, né, Diogo? Assim, como é que é o mundo dá voltas, né? A gente se encontra lá atrás, em Juiz de Fora, e depois a gente se reencontra no mestrado. E para mim também tem sido uma grande honra te orientar e contribuir de alguma maneira contigo, né? Você sabe que, assim, você tem um monte de qualidade, mas eu poderia dizer que uma das principais é justamente teu comprometimento, né? Então, isso é muito Obrigado. bom. Eu gosto de trabalhar com pessoas comprometidas, né? Porque não só porque elas entregam o que elas se propõem a fazer, mas eu acho que toda pessoa, quanto mais pessoas comprometidas a gente tem perto da gente, mais ânimo a gente tem, né? Assim, de não deixar a peteca cair, sabe? De, ó, calma aí, pô. O cara tá comprometido, eu também tenho que estar. Eu tenho que dar o meu 100% aqui, porque ele tá dando 100% dele. Então é muito legal isso, e eu te agradeço aí, uma honra te orientar. Agora, Diogo, entrando aqui nessa discussão aí, cara, me conta, assim, tentando fazer uma máquina do tempo, né? Quando você começou a escrever seus primeiros textos, e aí, como é que eram as suas dificuldades de definir o objeto? Então, quando eu comecei a pesquisar, eu tinha uma dificuldade que eu observo que outras pessoas também apresentam, de certa forma. Quando a gente está começando na vida acadêmica e a gente precisa começar a definir os objetos de pesquisa, a gente tem uma tendência muito forte de querer abraçar o mundo.
quando a gente pega para definir o objeto, normalmente o que acontecia lá atrás era que eu definia objetos de pesquisa grandes demais para serem abordados, às vezes, em um artigo de 15, 20 páginas. Né? Comum, Até né? mesmo, é comum. Outros grandes demais para serem abordados até mesmo em uma dissertação de mestrado, né? Em 130 páginas. Então, eu tinha essa tendência de escolher objetos grandes demais, e aí, ao longo do tempo, às vezes já depois de desperdiçar energia em certo conteúdo, em certas pesquisas, até mesmo escrevendo, eu percebi, eu não vou conseguir abordar de maneira satisfatória esse tema, porque ele está amplo demais, ele está grande demais. E aí eu percebi a necessidade de usar a tesoura. Né? A gente precisa usar a tesoura quando a gente está inserido no contexto de produção acadêmica. Foi nesse contexto que eu percebi, eu comecei a intuitivamente criar técnicas, algumas técnicas, e observar algumas formas efetivas de recortar o meu objeto de pesquisa, né? De explorar um ponto específico daquele objeto que às vezes foi pouco explorado, ou às vezes não foi explorado quando a gente faz essa pesquisa. Então, o primeiro ponto que eu faço dentro do meu processo era varrer boa parte do que havia sido escrito sobre o meu objeto. Né? Depois de entender e compreender o meu objeto através dessas pesquisas, eu me vi obrigado a recortar esse objeto e a criar técnicas para fazer esse recorte, porque não dá para abraçar o mundo. Esse é o desafio, né? Eu também lembro, assim, e acaba que, como eu tenho, né, um histórico já de orientação de muita gente, isso é certo, assim, praticamente de existir, né? Ou a pessoa promete muito e ela vai entregar menos, ou a pessoa promete pouco e ela entrega muito, né? Tem esses dois lados. Eu lembro, né? Um dos primeiros artigos que eu escrevi, Diogo, foi sobre democracia no Brasil. Olha só, o artigo é sobre democracia no Brasil. Isso. Assim, pô, não dá, cara. Um artigo, hein? Eu acho que nem numa tese de doutorado dá, muito menos no artigo. Então, é muito curioso isso, né? Eu errei assim também. Eu acho que todo mundo erra assim. Né? Começa prometendo muito, aí quando você vai ver, o objeto não é democracia no Brasil, é democracia pós-1988, em nível federal, analisando só na questão de participação social. Né? Ou seja, eu prometi muito e entreguei menos. Né? Agora, tem o outro lado também, né? Isso acontece muito no direito, assim. Que é o seguinte, o cara até promete bonitinho, né? Vou fazer uma análise da judicialização da saúde de 2010 a 2020 no Supremo Tribunal Federal. Prometeu lindo, lindo. Isso aqui é promessa. Aí tu vai ler o artigo do sujeito, tá falando do STJ, tá falando como é que funciona na França, tá fazendo análise do Japão, de Petrópolis. Então, tem isso, né? Isso que você está me falando me deu um flashback gigante aqui. Mas é comum, né? É comum. E a gente não pode cometer isso, né? Sim, a gente não pode. Isso que você falou é muito engraçado, porque quando a gente começa, a gente tem a tendência de tudo é no Brasil, né? Ou então no mundo. Né? Você não consegue se prender a um município. Não, município é pouco. Poxa, eu vou escrever um artigo científico, eu tenho que prometer muito. Então, eu vou falar sobre judicialização no Brasil como um todo. Né? E aí entra o que você falou, a gente promete muito e não consegue entregar. Né? Porque não tem espaço suficiente, você não vai conseguir abordar um objeto de pesquisa gigantesco sem antes recortá-lo. Exatamente. Pô, mas muito legal. Agora, Diogo, assim, fala aí pra galera, qual o primeiro passo, qual a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para começar a recortar direito? Porque eu imagino também o seguinte, começou a recortar errado, já era, né? Recorte Sim. É uma coisa que, né, com tesoura, cortou errado, já era. Então, como é que faz para começar direito essa decisão aí do objeto?
Então, Felipe, no meu modo de entender, o primeiro passo para você fazer um bom recorte é conhecer bastante, com profundidade, o seu objeto de pesquisa. Para isso, você vai recorrer às plataformas científicas, você vai fazer uma pesquisa minuciosa do que as pessoas já escreveram sobre o seu objeto de pesquisa, e a partir de então, você vai estar apto a definir uma técnica de recorte de acordo com aquilo que você estudou. Então, eu diria que para começar a recortar corretamente, para fazer isso de forma correta, você precisa, antes de mais nada, conhecer o seu objeto de pesquisa. Isso vai se dar através da pesquisa acerca do que já escreveram sobre aquele objeto, até para você dar um novo enfoque, trabalhar algo que às vezes é pouco explorado ou às vezes nem foi explorado. Né? A partir desse conhecimento é que você vai começar a ter insights, vai começar a ter ideias de como fazer esse recorte da melhor forma possível. Uhum. Então, ler é importante, né? Ler é Conhecer o que já está importante. sendo discutido, né? Muito Isso. bom. E os demais, assim, beleza, já fiz isso. E os outros passos para a galera, sabe? Talvez, assim, não são infalíveis necessariamente, mas que ajudam, né? Ajudam nessa caminhada do recorte. Antes de... Quando você me convidou para fazer essa live, eu pensei em algumas formas. Né? Então, eu pensei em 5 formas que não esgotam em absoluto tá? o tema, mas eu pensei em 5 maneiras de recortar o seu objeto de pesquisa. E eu separei cada uma dessas formas com alguns exemplos, né? Às vezes exemplos pessoais e exemplos de terceiros. Né? Eu penso... Bora anotar aí, hein, galera? Bora anotar aí, hein? Isso não esgota, tá, gente? Não vai esgotar o tema, claro que não, mas são algumas ideias para a gente começar a colocar esse tema que ainda está no abstrato, colocá-lo no plano concreto. Né? O primeiro ponto, a primeira forma aqui que eu separei de como recortar o seu objeto de pesquisa é abordar o objeto de pesquisa sob um aspecto específico da teoria de um autor. Coincidentemente, eu utilizei essa técnica de recorte de objeto de pesquisa no primeiro artigo que eu publiquei. Eu queria escrever alguma coisa sobre a regressividade do sistema tributário brasileiro, tá? Que nada mais é do que um conceito, algo que já foi demonstrado em uma pesquisa do IPEA e até em outras pesquisas, que é o seguinte: quanto menor a renda do indivíduo, maior é o impacto tributário que ele tem em relação àquela renda que ele ofere. E quanto maior é a renda que aquele indivíduo recebe e ganha, né, menor é o impacto da tributação sobre aquilo que ele recebe. Tá? Esse é o conceito básico de regressividade do sistema tributário brasileiro. Nosso sistema tributário é injusto, né? Por conta... e a regressividade, né, é uma das causas dessa injustiça, talvez a principal causa. Só que esse tema, quando eu fui estudar e fui observar como os autores estavam abordando, era um tema já batido. Né? A gente vira e mexe, se depara com temas já muito explorados. Né? Às vezes você quer muito explorar um tema, só que esse tema já foi por demais explorado. E aí você tem que descobrir uma forma de abordar aquele tema de maneira mais recortada, pegar um aspecto que ninguém explorou. E o que eu fiz? Eu peguei um elemento da teoria da justiça de John Rawls, tá? E tentei fazer um paralelo com a regressividade do sistema tributário brasileiro. Ou seja, eu peguei um elemento específico da teoria de um autor, tá? E estudei aquele fenômeno sob a ótica desse ponto específico da teoria desse autor. Né? Então, é uma forma de você recortar o objeto de pesquisa. Todo mundo está falando de regressividade do sistema tributário brasileiro, mas eu não vi ainda alguém que analisou sob a ótica do princípio da diferença da teoria da justiça de John Rawls. Então, eu vou fazer isso. Né? Então, esse foi até o primeiro artigo que eu publiquei, super recortado. Eu peguei ali um fenômeno, tá, muito abordado, e analisei sob a ótica de uma teoria, de um ponto da teoria da justiça de um autor específico. Né? A segunda forma que eu encontrei e também
eu tive a oportunidade de observar que as pessoas usam a segunda técnica possível de ser utilizada no recorte do objeto de pesquisa é a escolha de um objeto de pesquisa que já foi alvo de debate, por exemplo, entre dois grandes autores. Tá? Ou seja, você não vai abordar o tema em si de maneira vaga, né? De maneira aberta. Na verdade, você vai pegar aquele objeto de pesquisa e estudar como dois grandes autores, ou até mais de dois grandes autores, debateram qual que era a visão desses autores sobre aquele tema específico, sobre o seu objeto de pesquisa. Aí eu cito, não sei se ele está nos assistindo, mas eu cito o tema de dissertação do meu cunhado, o Bruno Farage. Tá? Ele usou exatamente essa técnica quando ele desenvolveu a dissertação de mestrado dele na UERJ. Né? Ele pegou a teoria moral do Ronald Dworkin, né, aplicada às decisões judiciais, e pegou autores como Posner, por exemplo, que pensavam o oposto do Dworkin e colocou esses autores para conversar. Né? Uhum. Então ele pegou situações antagônicas, né, visões antagônicas sobre um problema, sobre um objeto de pesquisa. Né? Que legal. Traçou esse diálogo. Ele usou essa técnica de recorte, que é você abordar um fenômeno sob a perspectiva de vários autores que dialogam entre si, pois esses autores já analisaram e observaram esse fenômeno, esse objeto de pesquisa. Então, é uma outra forma de você dar um recorte do seu objeto. A terceira forma, que eu também já usei no segundo artigo que eu publiquei, é você abordar um objeto de pesquisa de maneira comparada. Tá? E eu acho que nenhum tema é mais clichê e mais batido do que o tema que eu escolhi para abordar nesse artigo. Eu queria falar sobre a imunidade dos templos religiosos, tá? A imunidade tributária dos templos religiosos. Gente, tem muita coisa sobre esse tema, sabe? Muita gente já escreveu esse tema, muita gente mesmo. Né? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tenho que dar um recorte. Eu tenho que recortar esse tema. Poxa, todo mundo já escreveu sobre imunidade dos templos religiosos. Aí eu decidi que eu faria uma comparação da imunidade dos templos religiosos no Brasil com a isenção federal, tá, dada, a isenção tributária federal dada aos templos religiosos nos Estados Unidos. Aí eu fiz uma pesquisa de direito comparado. Né? Eu peguei um tema que era muito batido e fiz uma comparação que era pouco difundida ainda. Né? Eu vi poucos autores fazendo essa comparação. Então, eu peguei a imunidade, né, do sistema tributário brasileiro e comparei com a isenção federal, os critérios utilizados nos Estados Unidos, que são critérios mais rigorosos, até porque se trata de isenção, diferenciei os institutos, mas fiz isso com a ideia de tratar com um tom mais crítico a imunidade conforme ela é operacionalizada no Brasil. Então, é outra forma de você recortar o seu objeto de pesquisa, você utilizar o direito comparado. Você pegar, às vezes, um tema que é muito batido e compará-lo com o direito de um outro país, direito estrangeiro. Diogo, e também é importante dizer que essa questão de comparação, ela é um método que é muito comum até nas ciências biológicas, nas ciências exatas, né? Muitas técnicas de experimento utilizam a comparação, né? Por exemplo, essa coisa do coronavírus, estão testando qual medicação funciona, não funciona, e aí, quando avançam numa medicação, começa a comparar nas idades, para ver se idade X, Y, Z, como é que é o comportamento daquela suposta medicação para combater o coronavírus. Então, acaba que comparação, você pode comparar um monte de coisa. Né? Você pode comparar idade, você pode comparar leis, você pode comparar julgados, você pode comparar comportamento de átomos, você pode comparar mols na química. Né? Eu entrevistei a Lori, né? E ela é química, enfim, eu estava resgatando as coisas da química, eu lembrei de um mol da época do colégio, né? Então, assim, esse método comparativo é muito legal porque ele
ele toca todo mundo, né? Ele toca todo mundo. E é uma maneira de você recortar, né? Das pessoas recortarem nas suas áreas de conhecimento. É verdade. E quando a gente fala das ciências jurídicas, né, quando a gente fala de direito, a gente tem uma tendência muito grande ao hermetismo, né? Aquele conhecimento hermético, fechado, muitas vezes dogmático. Então, acho que para o direito é até mais interessante você fazer esse exercício de comparar, né? Comparar com outras áreas. A área da saúde, por exemplo, necessariamente você vai passar pela comparação, porque você tem uma lei, uma regra, né? Por exemplo, ortodontia, que é a área da minha esposa, né? Você tem as leis ali que se aplicam à ortodontia, e o mesmo escritor da Índia, né, o escritor da Índia, ele vai usar, ele está submetido às mesmas regras que o escritor do Brasil, que se propõe a fazer um estudo em uma área correlata. Já no direito, não. A gente tem o direito nacional, a gente pode ficar fechado aqui no direito pátrio, né, escrevendo só para a gente mesmo. Então, assim, em algumas áreas eu percebo isso que você falou. Esse diálogo ele é mais latente, né? Ele é mais faz mais parte da produção acadêmica de certas áreas. Já em outras áreas ele se faz menos presente. Então esse exercício realmente é sempre válido. Acho uma boa técnica também de recortar o objeto de pesquisa. A quarta forma, que eu acho que é talvez a mais simples de todas, né, é você identificar uma dúvida que ainda não foi respondida. Lembra que a gente conversou que o primeiro passo para você fazer um bom recorte é você conhecer o seu objeto de pesquisa, né? Justamente por isso. Quando você faz esse exercício de estudar o seu objeto de pesquisa a fundo, ver o que as pessoas, o que os autores estão escrevendo sobre ele, você automaticamente vai identificar algo que ainda não foi respondido, uma dúvida, uma pergunta, uma questão, ou um pouco abordada, ou que ainda não foi respondido. Então, uma outra forma de você fazer esse recorte é justamente explorando essas questões. Porque escrever sobre o que todo mundo está escrevendo, da mesma forma com a qual todos estão escrevendo, não é tão legal. Você não está dando, talvez, uma contribuição muito claro que todo conhecimento agrega, né? Todo conhecimento é uma forma de contribuição, mas não é mais interessante a gente recortar o nosso objeto respondendo uma pergunta que às vezes ninguém respondeu, né? Que às vezes poucas pessoas estão abordando dentro daquele fenômeno, né? Por exemplo, o que eu tenho tentado fazer no meu próprio tema de dissertação de mestrado, né? Tem muita gente escrevendo sobre blockchain, né? Mas eu não vejo muita gente escrevendo sobre as implicações da utilização do blockchain na área da saúde, né? E foi até essa técnica que eu utilizei para recortar o meu próprio objeto de pesquisa da dissertação de mestrado. Sim. Por exemplo, assim, só para puxar também para a galera, pergunta clássica, né? O que previne coronavírus? É a pergunta de ouro agora, né? Porque tem gente morrendo enquanto essa pergunta não é respondida, né? Tem gente que não vê os familiares, tem gente que está doente, tem gente que está desempregado por causa dessa pergunta, né? Então, é uma pergunta que, quando a gente responde, né, é bem legal, vai ser muito importante quando a gente tiver essa resposta, né? Exatamente. Então, olha só, e é simples, né? O que você falou, você faz uma pergunta simples e você responde com a tua pesquisa, né? Sim, exatamente. Você acabou de citar um perfeito exemplo de uma pergunta sem resposta, né? Ou seja, é uma pergunta sobre a qual vale refletir, vale pesquisar, Sim. Vale tentar responder de alguma forma. Então, seria essa a quarta forma, né, de recortar o seu objeto de pesquisa. E, por fim, né, a última técnica que eu vou pontuar aqui nessa live sobre o recorte do objeto de pesquisa é talvez aquela que no início a gente tenha mais dificuldade de fazer, né? Porque a gente sempre quer fazer pesquisas megalomaníacas, né? Lá no Brasil, no mundo, né?
Mas por que não, né? E essa é a quarta dica que eu dou, reduzir o campo de abrangência do seu objeto de pesquisa. E aí eu vou citar um artigo que você mesmo escreveu, que eu acho brilhante, foi assim, fenomenal, que é o da judicialização da saúde em Araguaína, por exemplo. Né? Vamos escrever aqui um artigo sobre judicialização da saúde no mundo. Né? Cara, você não vai conseguir escrever um artigo de 15 páginas sobre isso, talvez, muito difícil. Né? Então, por que você não reduz o campo, né, de abrangência da sua pesquisa e pesquisa sobre a judicialização da saúde em um município específico, conforme você fez muito bem naquele artigo, né, em que você observou a judicialização da saúde naquele município. Então, essa é uma outra dica para recortar o objeto de pesquisa. Você reduzir a abrangência. Não vou falar no Brasil, não vou falar no mundo, vou falar no meu município aqui, falar no meu bairro, fazer uma pesquisa aqui no meu bairro, sobre um fenômeno, sobre um objeto, seja ele qual for. Né? Então, foram essas as 5 dicas que, claro, sem esgotar o tema, existem inúmeras outras formas de recortar o objeto de pesquisa, né? Mas foram as 5 que eu pensei, pelo menos foram as que eu mais utilizei até hoje e espero que sejam úteis aí para o pessoal que está assistindo a gente. Muito show, com certeza, né? 5 formas diferentes, sabe? Com certeza é muito legal. A galera com certeza vai aproveitar isso, né? Diogo, a gente tem um tempinho aqui, eu vou ver as perguntas da galera para você, tá? Beleza. Vamos lá. Começar aqui no Face e aí eu parto para o Instagram. Galera do Instagram, caso seja possível colocar na caixinha de perguntas, é uma interrogaçãozinha aqui embaixo, tá? Que aí facilita para mim. Mas se você estiver vendo do computador, não dá para colocar. Aí você coloca no chat mesmo, tá? Vamos lá, pegar aqui umas perguntas. Vamos lá. Ó, tá falando aqui aula humanizada, ó, coisa boa, mas show. O jogo é top. Ó, a Nelly tá falando, ó. Nelly Mesquita. Salvo engano é do Pará, né, Nelly? Salvo engano é do Pará. Ó, no mestrado, meu objeto de pesquisa foi uma política pública implantada na rede pública aqui no Pará. Ó, acertei. Eu pensava em seguir com ele, mas o atual governo não vai dar continuidade a essa política. Será que seria interessante trabalhar com a descontinuidade dessas políticas? E aí, Diogo? Eu acho um tema interessante, porque às vezes quando a gente começa a desenvolver uma pesquisa, nem tudo sai de acordo com aquilo que a gente gostaria. Né? Então, essa opção é uma opção muito interessante porque demonstra maleabilidade. Né? Você está dançando conforme a música. Então, eu vejo com bons olhos essa troca de perspectiva dentro desse contexto apresentado pela Nelly, né? Isso. Nelly. Isso aí. A gente tem que ter versatilidade, né? Não adianta. Nem sempre as coisas vão acontecer como a gente quer e a gente tem que estar disposto a, às vezes, adaptar, adequar a nossa pesquisa em andamento. Acho bacana a sua ideia, assim, Nelly. Sem contar, assim, aproveitando uma das dicas do Diogo, a Nelly pode fazer o seguinte, ela pode pegar o momento que a política existia e comparar com o momento que ela não existe, né? E ver o que sai. Né? Pode ser uma também, né? Sim. Show. Analisar os impactos disso. Verdade, é verdade. Ó, vamos lá. Vou passar aqui agora para o Instagram. Vou pegar umas perguntas aqui, Diogo. Vamos lá. Ó, o Guga Strong está perguntando, ó, quando você entrou no mestrado, você tinha essa noção de delimitação do tema? Existiram muitas mudanças no seu projeto? Fala aí, como é que foi? Gustavo, quando eu entrei no mestrado, eu entrei já pensando em pesquisar algo sobre blockchain, certo? E aí entra aquilo que a gente conversou, que me faltou muito no início, que era ver o que o seu pretenso orientador está pesquisando, o que ele gosta de abordar, qual que é a pegada dele. E eu sempre soube que a pegada do Felipe é essa pegada de saúde, de estudar, judicialização da saúde, questões
legais atinentes à saúde. Então, eu peguei algo que eu gostaria de pesquisar, que é o blockchain, que, no meu modo de entender, é uma tecnologia disruptiva que vai mudar muita coisa em vários aspectos, e casei com aquilo que eu observei no currículo do Felipe, que eu já sabia que ele gostava de pesquisar. Tentei casar essas duas coisas e fiz esse recorte, né? Então, não mudei, tá? Ainda não, né? Eu e o Felipe ainda vamos conversar, não sei se eu vou manter esse tema ainda, mas em princípio, até o momento, eu não mudei, não. Tá? Não, é o temão, não muda não, pô, não muda não. E explicando ao Gustavo, essa foi a forma que eu encontrei para recortar o meu objeto. Eu recortei o meu objeto de pesquisa de acordo com o que eu sei que o Felipe gosta de pesquisar, né? São esses macetes que a gente vai pegando aí ao longo do tempo, né? Uhum. Ó, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Ó, Jucineide está aqui com a gente, foi entrevistada, excepcional. Perguntou para você, o Diogo, você acha possível perceber singularidades ao comparar? Singularidades ao comparar. Singularidade seria, tipo, perceber elementos comuns? Eu acho que pode ser elementos comuns, singulares, né, de cada um que são convergentes, ou também separados, né? Coisas que são singulares no sentido avesso, né? Aqui é de um jeito, aqui é do outro jeito completamente diferente. Eu acho que quase tudo é possível. Qual que é o nome dela, Felipe? Jucineide. Ô, Jucineide, eu acho que quase tudo é possível quando você faz esse estudo comparado. Por isso ele é tão instigante, né? Eu acho que você pode achar singularidades, você pode achar divergências, você pode achar contrastes, similitudes, né? Por isso que é tão bacana essa técnica de comparar. Eu gosto muito dela, para ser sincero, né? Então, eu acho que sim, é possível você achar singularidades e inúmeros outros elementos ao fazer esse exercício comparativo. Show! Vamos lá, vou olhar aqui mais perguntas. Vamos lá. Ó, o Google te perguntou qual foi a sua maior dificuldade para fazer a sua delimitação. Olha só, minha maior dificuldade, inicialmente, foi tecnológica, né? Porque o meu tema ele ultrapassa um pouco a minha área, né? Que é a área do direito. Então, para eu fazer o recorte, eu precisava entender o meu objeto de pesquisa. Eu tive que recorrer a livros de introdução ao blockchain, eu precisava entender como funcionava essa dinâmica, né? Então, minha maior dificuldade foi compreender as possibilidades de uso da tecnologia que faz parte do meu objeto de pesquisa, né? E, a partir daí, fazer esse link com o direito, fazer esse link com os direitos humanos, né? Então, minha maior dificuldade foi essa, quando eu estava tentando delimitar o meu objeto de pesquisa, porque eu estava me dispondo a pesquisar algo que tá fora da minha área, né? Eu não sou da área de TI, programação, né? Então, particularmente dentro do meu objeto de pesquisa, essa foi a minha maior dificuldade. Uhum. A Yaya V, ela está perguntando o seguinte, ó, como escolher referências para os manuscritos e que, de certa forma, não sejam parecidos com o seu artigo publicado anteriormente, mas da mesma linha ou conteúdo? Como escolher referências? Tá. Você pode repetir para a minha pergunta, Felipe? Mais ou menos assim, pelo que eu entendi. Eu já publiquei um artigo e tem lá as minhas referências. E eu quero publicar um outro artigo. Eu posso repetir as mesmas referências? Não posso? Lembrando que é referência, pergunta, não é citação exatamente, né? Eu acho que tudo depende do tema que você está escrevendo, do objeto de pesquisa escolhido. Existem alguns temas que, se você escolher, você não vai conseguir fugir de certos autores, né? Determinados objetos de pesquisa, você tem certos marcos teóricos que abordam aquele tema, não tem como você fugir deles, né? Então, tudo vai depender do tema,
né? Vai ter tema que tem como você fazer essa variação, buscar outras fontes, às vezes um tema muito explorado por muita gente, né? Você quer trazer um novo enfoque sobre aquele tema, evitando essa repetição, né? Tem como fazer, mas vai ter tema que não vai dar. Às vezes um tema mais restrito, um tema pouco abordado ainda, um tema que poucos autores abordaram, fatalmente você vai cair nos mesmos autores, nas mesmas referências, né? Então, acho que tudo vai depender do seu objeto de pesquisa escolhido. Show. Diogo, ó, a Jacione tem uma pergunta para você aqui no Facebook também. Ó. Diogo, estou pensando em mudar o objeto final da minha pesquisa, pois o objeto final será uma intervenção sobre práticas de letramentos. E como as escolas pararam, né? É aquela pergunta da descontinuidade, aquela ideia da descontinuidade, né? Quero mudar para fazer uma cartilha sobre letramentos. Ou seja, pelo que eu entendi, Jacione, você quer mudar o resultado final da sua pesquisa, né? Ao invés de você fazer uma intervenção sobre as práticas, você quer fazer uma cartilha, né? Como resultado da sua pesquisa. O que você acha, Diogo? Mais uma vez, eu acho uma ideia interessante e a gente tem que estar sempre atento a isso que a Jacione colocou. A gente tem que estar atento aos acontecimentos, né? Porque às vezes eles vão demandar adequações, né, do nosso objeto de pesquisa. E talvez dentro desse novo contexto, eu não conheço muito bem essa área, eu não posso opinar especificamente sobre esse tema, mas eu acho que você precisa fazer essa avaliação e ver se esse novo contexto favorece a sua escolha de readequação do objeto. Mas eu acho totalmente possível e recomendo até que todos sempre estejamos atentos às mudanças, né? Às mudanças do nosso tempo, aos novos acontecimentos, porque às vezes eles podem demandar uma troca do nosso objeto de pesquisa ou às vezes um aprimoramento do mesmo. Show. Diogo, a gente tem aí uns minutinhos para a sua palavra final, né? Sobre as preces da Nossa Senhora da Produção Acadêmica. Opa! Tu farás a mensagem final desta entrevista. Então, manda brasa aí. Pessoal, muito obrigado aí por terem acompanhado até aqui. Vi que o pessoal anotou aí os pontos, muito bacana. O Leandro, né, anotou os pontos aqui. Quem quiser ver nos comentários aí. Obrigado mesmo pela participação, tá? Pelas perguntas. A participação de vocês é importante, bacana mesmo. Fiquei muito feliz com a audiência. E o que eu tenho para dizer para a galera aí é o seguinte: aproveitem o Felipe, tá? Aproveitem que ele está se disponibilizando a trazer esse conhecimento dele para vocês, porque eu lá em 2012, se tivesse tido essa oportunidade que todos nós aqui estamos tendo agora, de ter acesso a esse conhecimento que o Felipe tem transmitido, provavelmente, eu gosto de repetir essa frase, eu teria encurtado em uns 7 anos a minha trajetória acadêmica. Né? Eu diria que eu não optei pelo caminho mais longo, né? Eu fui empurrado até ele, porque eu não tinha uma pessoa para me orientar naquela época, um mentor, né? Alguém para estar comigo, me ensinar como que faz um anteprojeto, como que você pesquisa no Lattes do professor, esses macetes que eu tive que passar 7 anos para aprender. Né? Eu fui batendo cabeça, dando voltas, né, até aprender isso tudo que o Felipe está trazendo de forma mastigada. Então, agradeço ao Felipe imensamente pela oportunidade de participar dessa live, agradeço mesmo, e conclamo a todos, né, vamos absorver esses conteúdos que ele está transmitindo para a gente, porque, com certeza, esses ensinamentos que o Felipe está trazendo, eles vão encurtar em anos, tá? A trajetória acadêmica de todos nós. Beleza, pessoal? Então, Felipe, muito obrigado. Essa seria minha mensagem final dessa live. Obrigado, Diogo. Para mim é uma grande honra te orientar, cara. Eu fico muito feliz da gente ter se reencontrado, né? Agora, nesse momento do mestrado. Vocês viram, né, pessoal, quanto que o Diogo ele é especial, quanto que é um cara que sabe o que está fazendo,
comprometido. Então, isso só reforça, né, o meu comprometimento de trazer quem, sabe, tem algo a transformar, não é só algo a dizer, a transformar. E o exemplo dele é um exemplo transformador para todos nós, inspirador para todos nós. E eu tenho maior orgulho, maior honra de poder conviver com ele mais do que vocês, né, no geral. A não ser quem está assistindo a live é amigo e tal, mas que aí vê mais do que eu, porque eu vejo mais nas aulas, né? Mas é um cara excepcional, é um cara que tem muito a contribuir e eu tenho um orgulho enorme de poder conviver com ele, de poder contribuir com ele, né? Então, Diogo, muito obrigado aí de coração, um prazerzão fazer essa live contigo. E pessoal, vocês vejam, né? O Diogo ele trouxe diversos ensinamentos, né? Mas a gente pode dizer que assim, um dos grandes ensinamentos de hoje é quando você decide bem, você encurta um pouco os percalços, né? Então ele trouxe aí 5 formas de você decidir sobre o seu objeto de pesquisa, né? E, pô, com base na experiência dele, nas coisas que ele faz, isso é muito legal. Isso é muito legal. Ele está economizando tempo de vocês, né? Daqui a alguns anos, de repente, né, vão chegar pessoas e vão falar: não, vi a live do Diogo, apliquei aqueles 5 coisas, ou apliquei 1 ou 2, e olha aí, tá vendo? Me economizou tempo, né? A transformação, ela tem como efeito colateral a economia de tempo, né? E é isso que eu também, modestamente, tenho tentado fazer aqui, né? Transformar as pessoas para que elas tenham economia de tempo, para que elas não passem pelos percalços que eu e você passamos, né, Diogo? Para que seja um caminho um pouco mais leve e de mais resultado, né? Tanto eu quanto você, a gente, quem está assistindo essa live, né, tem a possibilidade de alcançar os resultados mais rápido do que a gente alcançou, né? Com menos frustração do que a gente teve, né? Então, muito legal, muito obrigado aí por você contribuir, generosa contribuição, né? E galera, a gente está encerrando agora, mas o workshop continua. Quem não assistiu o episódio 1, trate de assistir agora no almoço, tá? Para a gente chegar às 5 horas da tarde, todo mundo já ter assistido o episódio 1, porque eu vou fazer referências a algumas coisas do episódio, então o ideal é que você já tenha assistido para a gente chegar, né, aquecido para o nosso encontro. Às 5 horas, Diogo, sabe o que eu vou falar, cara? Eu vou falar de como você transformar o seu orientador no parceiro acadêmico, né? Opa, algo que pô, eu aprendi isso com a Roseni, né? A Roseni sempre me inspirou, sempre abriu 1000 portas. A Roseni sempre foi top, apesar dela nunca ter sido formalmente lá na dissertação, na tese, uma orientadora, né? E eu vou contribuir, né, com um pouquinho com a minha visão sobre isso, com dicas, né? É óbvio que não tem como mudar, né, Diogo? Às vezes o orientador é um bicho e que assim, não tem como mudar, né? Mas para aqueles que têm, né, luz no fim do túnel, a live vai ajudar muito, né? Ai, que ótimo. Nossa, vou estar presente com certeza. Show de bola. Obrigado, tá, Diogo? De coração. Obrigado a todo mundo que está aqui. Eu que agradeço, viu? Show de bola. A gente se vê, então, às 5 horas da tarde. Todo mundo dever de casa assistir o episódio 1. Valeu, Diogo. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Valeu. Até mais.